Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Eu me divorciei do meu marido porque ele tentou me envenenar enquanto eu estava grávida por causa de seu caso sujo. Olá a todos, está em minha primeira postagem aqui, então por favor, sejam gentis comigo. Só quero conselhos porque honestamente neste ponto, não tenho certeza de como lidar com a vida. Meu marido 27 anos, e eu 26 anos, nos conhecemos na escola de medicina. Ele estava namorando uma garota há 6 anos e ambos estavam um ano à minha frente, então eu realmente não sabia nada sobre eles, nem era amiga deles. Meu marido e sua ex tinham um relacionamento intermitente durante esses 6 anos. Ela se formou no tempo certo, enquanto ele teve um ano a mais, onde fizemos aulas juntos e começamos a namorar. Alguns meses depois de começarmos a namorar, descobri que ele tinha uma conta secreta no Twitter e postou algo como: "Você sempre será a pessoa que eu amei, mesmo que não estejamos mais juntos." No entanto, fui boba e deixei passar depois de uma briga e depois que ele me garantiu que não havia nada acontecendo entre eles. Eu amava e queria confiar nele. Achei que era algo do momento e nunca mais falamos sobre isso. Alguns meses depois, ele me pediu em casamento e eu disse sim. Estava empolgada, realmente feliz. No entanto, sabia que sua mãe não estava de acordo comigo no início. Isso porque ambos viemos de culturas diferentes, origens diferentes e temos crenças ligeiramente diferentes. Uma vez que ambas as famílias concordaram, anunciamos nosso noivado. O primeiro sinal de alerta que experimentei antes mesmo de nos casarmos foi o quão desrespeitoso ele era comigo na frente de outras pessoas. Fomos procurar um apartamento uma vez, e ele me chamou de estúpida na frente de outras pessoas por tentar apontar coisas que precisávamos procurar em qualquer apartamento. O segundo sinal de alerta foi quando ele me pressionou a concordar em morar naquele apartamento. E o terceiro sinal de alerta foi que ele mentiu para mim sobre já ter assinado o contrato com aquele complexo de apartamentos para que eu não pedisse para procurar mais apartamentos. Eu estava tão apaixonada por ele naquela época que não percebi que esses eram grandes sinais de alerta. Claro, havia outros sinais de alerta, como ele querer passar mais tempo com os amigos do que comigo, sua noiva. No entanto, vamos ao verdadeiro problema. Ele é um grande filhinho da mamãe. Ele é o filho mais velho e só tem mais um irmão. Seus pais o criaram para acreditar que eles sempre deveriam ser sua prioridade número 1 e que sua família de sangue sempre deveria vir em primeiro lugar, mesmo antes da esposa. Ele também acredita nisso, embora não admita. Discutimos várias vezes sobre ele sempre escolher o lado da mãe. Por exemplo, quando fomos escolher uma data para o casamento e sua mãe queria uma data específica, ele literalmente lutou para consegui-la. Honestamente, estou surpresa comigo mesma ao escrever tudo isso por causa de quanta besteira aceitei deixar passar. Com o tempo, percebi que ele conta tudo para os pais, especialmente para a mãe, absolutamente tudo sobre nós, sobre mim, meus segredos. Segredos que compartilhei com ele sobre minha família e sobre nosso relacionamento. Ela sabe sobre nossas brigas, como sou como esposa e até nossas atividades sexuais. Fiquei chocada, e isso nem é o pior. Eles se reuniam e discutiam qual deveria ser o próximo passo dele para tentar me ensinar uma lição, para que eu não brigasse sobre a ex dele de novo ou agisse mal. Fiquei horrorizada quando descobri. Por exemplo, ele sai com os amigos solteiros todos os dias, literalmente todos os dias. Perguntei por quê para tentar entender, reclamei com ele várias vezes e começamos a brigar por isso ultimamente. Só quero me sentir casada. Não sou controladora como ele tenta me fazer parecer, só quero passar tempo com meu parceiro. Ele poderia sair o quanto quisesse, mas todos os dias, chegando em casa às 1 ou 2 da madrugada, até mesmo durante a semana. Eu durmo às 11 da noite ou meia-noite na maioria das vezes, então estou sempre dormindo quando ele chega em casa. Nem sequer consigo abraçá-lo, aconchegar-me ou falar com ele à noite. Isso parte meu coração o quão desligado ele está de tudo isso. De qualquer forma, voltando ao exemplo, ele dizia à mãe que eu estava brigando com ele por ficar fora o dia todo e a noite toda. E ela dizia a ele que ele é o homem e pode fazer o que quiser, e dizia a ele para não me deixar falar com ele dessa forma da próxima vez. Ela lhe dizia coisas para fazer, e ele aplicava todos os conselhos que recebia dela. Recentemente tive um aborto espontâneo. Estávamos brigando antes de o aborto acontecer sobre muitas coisas. Uma delas era sobre como ele estava dando à mãe quase 1/5 do salário quando ela não precisava disso porque o marido dela tem um bom emprego e ganha um bom dinheiro, e nós precisamos desse dinheiro, pois nem temos uma casa própria. E a briga nem sequer era sobre eu dizendo a ele para parar de fazer isso. Era mais sobre ele ficar muito bravo comigo só por sugerir que ele pensasse se essa quantia de dinheiro que ele está pagando à mãe poderia talvez ser economizada para nós comprarmos uma casa no futuro, especialmente porque ela nem precisa disso. Ele ficou muito bravo, ameaçou se divorciar, me xingou enquanto eu estava grávida, depois me deixou na casa dos meus pais e foi embora. Eu estava chorando, deprimida, me sentindo sozinha. Pouco depois comecei a sangrar.
Tive um aborto espontâneo cerca de uma semana depois. Ele ainda estava bravo comigo por sugerir que ele pensasse em reduzir o dinheiro que estava dando à mãe, então ele nem sequer perguntou por mim enquanto eu ficava com meus pais por 2 semanas. Eu estava deprimida, triste, com raiva, me preparando para deixá-lo. Então ele voltou e se desculpou, disse que mudaria, que não compartilharia mais nada com sua família, que me colocaria em primeiro lugar. Eu acreditei nele e queria dar outra chance, embora desejasse não ter feito isso, porque as coisas só pioraram a partir daí. A família dele começou a se envolver mais. Agora estão pressionando-o para que me faça cozinhar e limpar para ele. Agora sei que muitas esposas fazem isso, mas ninguém é obrigado a fazer isso se não quiser. Ele sabia antes mesmo de me pedir em casamento que eu nunca tinha cozinhado na minha vida inteira. Eu limpo aqui e ali, e nosso complexo de apartamentos tem um serviço de limpeza semanal, então não sei o que mais ele quer. Antes de ficarmos noivos, eu disse a ele com toda honestidade que não iria cozinhar nem lavar a roupa dele. Eu sou médica, tenho minhas próprias chamadas, turnos, trabalho e vida em geral. Ele disse que não queria que eu cozinhasse ou limpasse, que resolveríamos isso juntos. Mas agora ele está exigindo que eu basicamente me torne sua empregada. A gota d'água foi quando descobri que ele foi ao Reddit para curtir e comentar em postagens de outras garotas nuas. Liguei para a família dele chorando, pensando que estariam do meu lado. Em vez disso, o pai dele gritou comigo. Ele me disse que não era problema dele, que o filho dele é um adulto e pode fazer o que quiser, que provavelmente era minha culpa por estar sempre reclamando dele, que eu ia perder meu marido e arruinar minha vida, e que talvez fosse melhor se nos divorciássemos porque o filho dele estava sofrendo por minha causa. Fiquei chocada, estava chorando, acabei de descobrir que meu marido estava comentando nas fotos de outras garotas e então, para o pai dele me culpar, gritar comigo, desrespeitar a mim e a minha família foi muito para lidar. Nós brigamos, fizemos as pazes, o de sempre neste ponto. Estou deprimida, não consigo parar de chorar. Quero sair do relacionamento, mas não, isso não é o fim. Descubro que ele ainda está perseguindo sua ex de 6 anos, ainda não passa tempo comigo, ainda não compartilha nenhum segredo. A vida sexual quase sempre é iniciada por mim. Eu confronto sobre perseguir sua ex, ele nega, mente novamente. Ele não sabe que tenho provas. Ele chorou, brigamos, fizemos as pazes. Estou cansada deste relacionamento. Estou em um ponto em que minha saúde mental está sendo afetada, meu trabalho está sendo afetado, eu choro o tempo todo, estou deprimida, quero sair, mas ainda estou me apegando à esperança de que ele possa mudar e voltar a ser como era antes. Estou assustada e me sinto sozinha. Venho de uma cultura onde seria difícil para uma mulher divorciada sair e se casar com outra pessoa. Uma vez divorciada, não muitos homens sequer olhariam para mim, não que isso importe. Sei que preciso sair dessa família abusiva, mas não sei como me libertar. Acho que fui quebrada muitas vezes, tanto que é difícil me levantar e simplesmente sair. Estou assustada. Por favor, me deem algum conselho sobre como lidar com tudo isso. Atualização 1. Olá a todos. Para quem já conhece minha história, bem-vindo de volta. Para quem não conhece, por favor, voltem à minha postagem anterior. Mas para resumir as coisas, sou a esposa médica 26 anos, casada com o marido médico 27 anos. Temos tido brigas constantes, a família dele se envolve e gritam comigo, ele conta tudo a eles. Me deixou durante meu aborto espontâneo, traições, mentiras, falta de respeito, nada de nada. Ele só quer que eu cozinhe para ele, e eu estava com medo de sair porque 1 ano eu amava e 2 anos a cultura. Há uma grande atualização. Eu ouvi a todos vocês sobre o quão tóxica é minha relação e como preciso encontrar meu valor próprio e simplesmente fugir. Honestamente, eu o amo muito porque antes do casamento, e mesmo durante os primeiros meses de casamento, as coisas estavam bem. Não eram incríveis, para ser honesta, mas ele sempre prometia mudar. Bem, ele nunca mudou, exceto talvez para pior, mas essa promessa vazia me mantinha indo. Decidi falar com ele uma última vez para ver se havia algo que poderíamos fazer para consertar as coisas. Era uma última esperança, eu sei, tolice. O que eu estava pensando? Ele nunca vai mudar, mas eu realmente estava me apegando à esperança de que talvez as coisas pudessem ser consertadas, que talvez ele me amasse o suficiente para lutar por nós. Bem, muitos de vocês ficarão felizes em saber, mas estamos nos separando. Apesar de eu querer dar essa última tentativa, me aproximei dele hoje, disse a ele que há muito acontecendo, que ele tem me tratado muito mal, mas que eu o amo e que se ele realmente quisesse que isso funcionasse, encontraríamos uma maneira de consertar as coisas, mas ele teria que trabalhar muito nisso. E a resposta dele foi que ele queria considerar o divórcio, que ele nunca mudaria e nem eu, que ele encontrou a postagem no Reddit de alguma forma e leu o que compartilhei com todos aqui e como se sentiu traído por eu ter mencionado nossos problemas a completos estranhos. Ele está bravo porque todos estão contra ele e sua família. Ele está furioso e até me perguntou, como você pôde deixar que falassem mal de mim e da minha família?
Como se eu tivesse apontado uma arma na cabeça de cada pessoa para fazerem os comentários que fizeram. Então, ele está se mudando do nosso lugar enquanto pensa no divórcio e me pediu para fazer o mesmo. Eu não respondi a ele, apenas contei aos meus pais o que aconteceu, e eles entraram em modo de proteção. Agora, eles estão a favor do divórcio 100%, mesmo se ele voltasse e se desculpasse. Fomos ao meu apartamento, empacotamos tudo no carro do meu pai e fomos para a casa dos meus pais. Sabe o que é engraçado? Quando ele leu minha postagem, nem sequer percebeu o que fez de errado. Quando viu que todos comentavam sobre o quão mau marido ele é ou quão má é a família dele, nem por um segundo ele pensou em duvidar de si mesmo ou da família. Simplesmente ele ficou bravo porque agora os estranhos sabem dos nossos problemas e que todos têm me apoiado para me divorciar. A ironia, no entanto, é que ele é quem estava contando à família e aos amigos sobre nossos problemas e tudo sobre nós, mas quando eu posto sobre nossos problemas para completos estranhos que não o conhecem e nem a mim, e nunca o farão, ele fica bravo. Quero dizer, eu entendo, talvez eu esteja errada por postar sobre nossos problemas. Não me importo em admitir quando estou errada, mas ele fez coisas muito piores, como contar a todos que conhecemos sobre nossos problemas desde o início. Acho que ele provou um pouco de seu próprio remédio e realmente não gostou. Outra coisa, ele estava tão disposto a me deixar e seguir em frente apenas porque eu não cozinho para ele, e b, estou constantemente insistindo para que ele mude, e c, eu postei nossos problemas para pessoas que não nos conhecem. Mas eu não podia sair, apesar das traições, mentiras, falta de respeito, etc. É um tapa forte na cara e uma boa chamada de atenção. Eu sou tão mesquinha e fraca para permitir que ele me pisoteie, mas ainda assim ficar com ele porque eu amo? Mas então com ele estava esperando qualquer pequena desculpa para simplesmente terminar as coisas. Realmente é o melhor. Empacotei, estou fora. Estou completamente feita com ele agora, assim como ele está feito comigo, e ainda mais, provavelmente desejaria que eu não estivesse. Mas mesmo que ele me pedisse para voltar, é um não categórico para mim. Eu não conhecia meu próprio valor durante todo esse tempo, mas estou aprendendo meu valor agora. Eu mereço algo melhor, e embora eu fique triste e seja difícil por um tempo, serei mais feliz sem ele a longo prazo. Não mais abuso. Agora devo ser livre, e sei que preciso procurar terapia. Eu estava muito envolvida neste relacionamento tóxico que perdi meu valor próprio, meu amor próprio e meu autocuidado. Parte de mim não queria ir embora porque pensei que não conseguiria encontrar algo melhor, porque ele me alimentou com essas mentiras. Eu era uma vez uma mulher forte e independente, e ele me tirou desse papel. No entanto, vou me encontrar novamente, vou me amar novamente, e vou me concentrar na minha vida e no meu trabalho a partir de agora. Talvez nunca encontre alguém com quem me apaixonar novamente, especialmente por causa da minha cultura, mas pelo menos terei a mim mesma, minha família e meu orgulho, e nunca perderei a esperança de encontrar alguém que me trate melhor. Obrigado a todos por me apoiarem, e para quem está passando por uma situação semelhante, eu te escuto. Sei como é agora que estou no final disso tudo. Sei como é pensar que você merece o que está acontecendo com você, pensar que nunca encontrará ninguém. É difícil sair de um casamento completo com alguém que você ama, apesar de ser realmente tóxico e abusivo, mas estou passando por isso e, com sorte, veremos a luz no fim do túnel, e você também. É difícil pensar que o abuso é abuso quando tem sido contínuo por um longo tempo e você começa a se acostumar com isso, mas espero que ninguém permita que alguém faça isso com você. Não está certo. Muito amor para todos. Por favor, entrem em contato se apenas quiserem fazer amigos, eu realmente adoraria me distrair um pouco das coisas por um tempo. Mais uma vez, obrigada a todos. Atualização 2. Olá a todos. Não sei se vocês se lembram de mim, postei há alguns meses sobre meu relacionamento tóxico. Apenas para um resumo para aqueles que não se lembram, e provavelmente não se lembram, já faz um tempo. Sou médica casada com outro médico. Estávamos em um relacionamento realmente tóxico em que meu marido mentiu, me traiu, causou angústia emocional até o ponto em que tive um aborto espontâneo, me tratou como lixo, fez gaslighting, etc. E ainda assim fiquei porque ainda estava apaixonada por ele e tão apegada à esperança de que talvez um dia voltaríamos a ser como éramos no começo. Claro, nos separamos depois disso. Nem mesmo duramos 1 ano de casamento. Já se passaram 3,5 meses desde que nos separamos, mas ainda estamos legalmente casados. Desde que me afastei de toda a situação, percebi o quanto de perigo estava enquanto estava com ele. Para não alongar a história, desde que nos separamos, estou começando a juntar as peças. Não tenho provas de nada, apenas grandes coincidências que ocorreram durante nosso relacionamento que agora me deixam com uma grande interrogação. Eu estava muito cega para ver isso naquela época, mas ao revisar nossas mensagens de texto e antigas conversas na minha mente, estou começando a conectar os pontos. Ele sabia que eu vinha de uma família um pouco rica, provavelmente viu isso como uma vantagem para me atingir.
Ele tentou me fazer dar dinheiro para seus negócios e para nossa futura casa, que ele queria que estivesse apenas em seu nome, ao que obviamente recusei. Eu não me importava em ajudá-lo se estivesse em apuros, mas não vou fazer um empréstimo de $300 mil para ele só para a casa estar em seu nome. Ele tentou várias vezes me enganar, me disse que teria que vender seu carro, que sua família estava em apuros e que poderiam perder a casa, etc., para tirar dinheiro de mim enquanto estávamos casados. Como mencionei antes, as coisas pioraram quando fiquei grávida. Não acho que ele realmente quisesse o bebê. Começou a me abusar mentalmente, nunca passava tempo comigo, nossa vida sexual era realmente ruim. Ele não me achava atraente e fazia questão de me fazer saber disso. Mas, curiosamente, ele acordava antes de mim, me preparava o café da manhã e se certificava de que eu o comesse. Eu estava realmente confusa naquela época sobre por que ele se concentrava especificamente em me preparar o café da manhã enquanto eu ainda estava dormindo. No começo pensei que era um gesto muito fofo, mostrava que ele se importava, mas o que me mantinha confusa era que ele não se importava se eu comia algo depois disso, não se importava se eu tinha almoço ou jantar, não se importava se eu dormia ou não, ele só se importava com aquele ato de me preparar o café da manhã. Tive minha primeira consulta médica assim que descobri que estava grávida. Eu tinha apenas 4 semanas e 1 dia de gravidez, e todos os meus exames de sangue estavam normais. Ele não sabia que eu estava grávida naquela época. Queria contar a ele depois de confirmar minha gravidez com o médico. Uma vez que contei a ele foi quando ele começou a me preparar o café da manhã. 2 semanas depois, fui ao médico novamente por outro problema e fiz outro exame de sangue. Desta vez, minhas provas de função hepática estavam elevadas. Era estranho, mas não demos muita importância, e o médico sugeriu que eu repetisse em 2 semanas. Passaram-se 2 semanas, e as provas de função hepática estavam subindo ainda mais. Era realmente estranho. Alguns dias depois da consulta médica comecei a sangrar. Tive uma ameaça de aborto espontâneo, o que significa que os batimentos cardíacos do bebê estavam presentes. Ele estava bem, mas eu tinha um sangramento mínimo. Estava entrando e saindo do hospital durante esse tempo. Ele estava se frustrando, ficando com raiva, irritado com toda a situação. Pensei que ele estava estressado com a possível perda do bebê. Agora não tenho tanta certeza. De qualquer forma, tive um aborto espontâneo por volta da 9ª semana. Ele não se importou, eu chorei sozinha. Mas também não pensei que fosse um sinal de alerta. Depois disso, ele me disse que deveríamos parar de tentar ter um bebê por um tempo. O estranho é que toda vez que tínhamos um susto de gravidez, ele fazia o mesmo pela manhã. Levantava cedo, preparava meu café da manhã, certificava-se de que eu o comesse. Ao mesmo tempo, estava indo para minhas consultas médicas para seguir as provas de função hepática. Depois que tive o aborto espontâneo, as provas de função hepática diminuíram e se normalizaram. Então, quando tivemos aquele susto de gravidez, minhas provas de função hepática voltaram a subir naquela mesma semana. Eu discuti com ele a possibilidade de tentar novamente ter um bebê, brigamos, mas finalmente concordamos que deveríamos tentar. Tentamos e desde aquele dia em diante, ele começou novamente a me preparar o café da manhã. Até aquele ponto, nem sequer me passou pela cabeça que ele poderia estar colocando algo na minha comida. Naquele mesmo mês, minhas provas de função hepática foram as mais altas que já estiveram. Então, uma vez que finalmente empacotei tudo e me mudei, as provas de função hepática se normalizaram e têm estado normais desde então. Isso é uma coincidência? Talvez. Poderia ser possivelmente estresse? Talvez. Mas não há muita literatura médica que sustente que o estresse pode afetar a função hepática, e duvido muito disso porque não há evidências médicas que sustentem isso. Mas, de novo, nada é impossível. Meu maior medo, no entanto, é que ele poderia estar colocando algo naquele café da manhã que eu estava comendo. Estou louca por sequer pensar isso? Talvez esteja exagerando, mas de novo, estamos falando do homem que tentou me manipular para dar todo o meu dinheiro a ele e fazer um empréstimo para ele. O mesmo homem que cometeu um grande erro médico com um paciente de propósito porque não queria operá-lo. O mesmo homem que engana as pessoas para fazer negócios com ele. Honestamente, nunca por um segundo duvidei que ele faria algo assim enquanto morava com ele, mas eu estava tão cega. Poderia ser que agora estou vendo as coisas mais claramente. Ou é que meu processo de pensamento interno está tentando encontrar um mecanismo de enfrentamento ao duvidar que ele poderia ter estado me envenenando a mim e ao meu filho não, nascido para se livrar dele ou dela. Estamos passando por uma batalha de divórcio realmente feia neste momento. Não estamos em contato, mas nossos advogados estão e tem sido uma guerra. Não podemos chegar a um acordo porque ele pediu tudo, literalmente, e ameaçou ir a julgamento. Então vamos para o tribunal. Estou assustada com quão confiante ele está de que sairá do tribunal com mais dinheiro do que tentamos acordar honestamente. Mas eu não consigo nem pensar em algo errado que eu tenha feito, exceto que fui estúpida o suficiente para enviar mensagens de texto para ele durante as brigas, o que poderia ser usado contra mim.
Enquanto isso, ele fez tudo o possível para não deixar evidências de nada desde o primeiro dia. Minha mente está em todos os lugares. Estou desabafando, vendo o que outras pessoas pensam desta situação. Estou tão feliz por ter saído daquele apartamento, mas realmente só quero minha liberdade de volta de ser uma mulher solteira novamente, e estou disposta a pagar por isso. Só não com tudo o que ele pediu, especialmente quando ele é quem mentiu, enganou, me manipulou e maltratou. E agora possivelmente foi a causa direta da morte do meu filho não nascido. Por favor, me ajudem a entender toda esta situação. Obrigada. Atualização 3. Oi. Eu sugiro fortemente que você reveja minhas postagens anteriores para se atualizar. Neste ponto, tenho atualizado vocês ao longo da minha jornada para me libertar daquela família tóxica. Tudo começou com uma simples postagem aqui sobre meu relacionamento com ele e sua família. E uau, devo dizer que recebi mais apoio aqui do que em qualquer outro lugar, incluindo minha família e amigos. Eu estava tão deprimida, perdida, confusa, com medo de ir embora, mas vocês me encorajaram a fazê-lo, e estou tão grata que o fizeram. Então, obrigada por isso. Antes de entrar na atualização, deixarei um pequeno resumo das postagens anteriores. Fui casada com meu agora ex-marido por menos de 1 ano. Nós nos conhecemos na escola de medicina e nos casamos logo após a formatura. Ambos somos médicos. Ele me enganou fazendo-me pensar que ele se importava e me amava, mas logo após nos casarmos, percebi que tudo que ele se importava era com o dinheiro da minha família. Sim, venho de uma família um pouco rica. Ele tentou me fazer emprestar dinheiro para ele, fazer empréstimos para ele, etc., basicamente tentando me extorquir dinheiro sem motivo. Ele é médico e tem um negócio secundário, e ganha muito dinheiro, mas está tão obcecado com dinheiro que faria qualquer coisa por ele, como notei mais tarde no nosso casamento. Ele era mentiroso, manipulador, me traiu, me fez gaslighting, me culpou por ser vítima, etc. Sua família, por outro lado, tentava me afastar da minha família, me desrespeitava, me maltratava, etc., e ele permitia que tudo isso acontecesse. Sua mãe era um pesadelo absoluto de se viver. Ela queria continuar sendo a mulher principal na vida dele. Ele comprava flores para ela e a enchia de presentes, mas não me comprava nada se eu pedisse. A última postagem que fiz foi sobre a possibilidade de que ele estivesse me envenenando para provocar um aborto espontâneo, o que obviamente aconteceu. De qualquer forma, passando para as boas notícias, finalmente me divorciei. Chegamos a um acordo, e fiquei surpresa que tudo o que foi necessário para chegarmos a um acordo foi ameaçá-lo com que eu faria exames de unhas e cabelo para detectar possíveis toxinas que poderiam ter causado meu aborto espontâneo, como alguns de vocês sugeriram nos comentários. Ele estava tão preocupado que concordou em chegar a um acordo imediatamente. Sua única condição foi que eu abandonasse a ação judicial contra ele e nunca apresenta-se nenhuma outra ação judicial contra ele. Suspeito, eu sei. Muitos de vocês diriam para eu não assinar o acordo, para fazer os exames e levar o caso a julgamento, etc. Mas isso poderia levar anos, e eu não posso provar que ele estava me envenenando, mesmo que eu tivesse um relatório toxicológico que indicasse que havia algo no meu sistema. Não há um vínculo direto com ele. Consultei minha advogada, e ela me disse que estava disposta a fazer o que eu decidisse fazer. Honestamente, só queria chegar a um acordo e fechar o capítulo, especialmente porque ele, por sua vez, assinou para não receber nenhum dinheiro de mim e, em vez disso, eu estava recebendo dinheiro dele. Honestamente, não me importo com o dinheiro, e estou pensando em doá-lo todo para sobreviventes de violência doméstica e abrigos, etc. Basicamente mulheres que estavam na mesma situação que eu, mas que não tiveram sorte de sair antes que fosse tarde demais. Eu também sei que o único verdadeiro amor dele é o dinheiro, então estava realmente doendo para ele saber que teria que me pagar. Ambos assinamos os papéis do divórcio, e sinto que um peso foi tirado de cima de mim. Eu não quero estar associada a ele, não quero vê-lo, não quero nem lembrar das coisas ruins sobre ele porque quero me curar e seguir em frente. Sim, estou abandonando uma ação judicial que provavelmente poderia ter ganho e obtido justiça, mas escolhi o que será melhor para mim agora e a longo prazo. Finalmente posso respirar. Me sinto muito melhor, estou muito mais feliz, embora não tenham se passado nem 24 horas desde que assinamos os papéis. Ainda assim, estou feliz por me livrar dele. Eu acredito que o karma vai alcançá-lo mais cedo ou mais tarde por me maltratar e por ter sido a causa do meu aborto espontâneo, seja diretamente através do envenenamento ou por me fazer passar pelo inferno vivendo com ele. Eu vou conseguir dormir esta noite sentindo-me muito melhor por ter me livrado dele. Eu também tinha medo de que ele encontrasse esta postagem, mas não tenho mais medo. Na verdade, espero que se ele encontrar, possa ler minha postagem e deixar que tudo penetre em sua mente. A primeira postagem que fiz sobre ele, que foi anônima, há muito tempo e em outro site, ele estava furioso porque as pessoas o atacaram e atacaram sua mãe, e ele nunca conseguiu superar isso. Parecia que a veia em sua testa ia explodir.
Ele não conseguia lidar com o fato de que outras pessoas estavam contra ele e sua mãe. Ele tentou me culpar por permitir que outras pessoas falassem mal dele e da mãe, mas na realidade, estavam comentando sobre o comportamento dele e de sua mãe. Então realmente espero que ele encontre minhas postagens anteriores e possa ler tudo. Embora eu desejasse poder gravar sua reação e mostrá-la a todos vocês, aposto que se tornaria viral, hahaha. Brincadeiras à parte, obrigada a todos por me apoiarem nisso. Finalmente estou fechando esse capítulo, e com isso, provavelmente esta será minha última atualização aqui. Menos que 3. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.